Fala Fera, vamos para a nossa aula sobre interferência de ondas bidimensionais, ok? Bom pessoal, como vimos aqui nessa animaçãozinha, nesse GIF, né? Quando está chovendo, numa superfície da água, você vai ver a formação desses círculozinhos. Um círculo sempre vai interferir na onda do outro círculo, tá? Mais ou menos como nessa imagem aqui. Aí você vai formando círculos sobre círculos, e isso aqui é o que a gente chama de figura de interferência, tá? Vamos imaginar dois pontos, pessoal, aqui, ó, dois pontos. Duas fontes, como se fossem duas goteiras. Uma goteira aqui caindo, gerando esses círculos verdes, e uma goteira caindo aqui, gerando esses círculos azuis. Vamos considerar também que elas estão em fase, ou seja, elas caem igual. Então, quando uma gera uma crista, a outra vai gerar crista também. Quando uma gera vale, a outra vai gerar vale também. Vai haver um momento em que esses círculos vão passar um pelo outro, gerando o que nós chamamos de figura de interferência. No desenho, pessoal, essa figura cheia é quando se formam duas cristas. Então, aqui, ó, encontro de duas cristas, encontro de duas cristas, encontro de duas cristas. Os círculos vazios, né, com o meio não preenchido, são o encontro de dois vales. Ó, encontro de dois vales, encontro de dois vales. Quando você tiver o encontro de uma crista e um vale, você tem essa figura partida, tá? Meio escurecido e meio claro. Ó, uma crista e um vale, uma crista e um vale, uma crista e um vale, tá? Na linha que passa por várias interferências construtivas, tá certo? Ou seja, encontro de duas cristas ou encontro de dois vales, você tem o que chamamos de linha ventral, tá joia? Ó, uma linha ventral é essa que passa, ó, duas cristas, duas cristas. Essa outra linha ventral, duas cristas, duas cristas. E essa linha ventral do meio, duas cristas, dois vales, duas cristas, dois vales. Nós vamos chamar de linha nodal essa linha que passa por pontos em que nós temos interferências destrutivas. Ó, encontro de crista com vale, crista com vale, crista com vale. Aí vai formar essa linha que a gente vai chamar de linha nodal. Nas linhas ventrais nós temos interferências construtivas, nas linhas nodais interferências destrutivas. Eu trouxe aqui uma animação para vocês que vocês possam ver na realidade, né? Uma onda real formada na água. Ó, duas fontes, tá vendo? Ele vai bater essas duas fontes em fase, ou seja, ele vai bater as duas iguais e elas vão gerar uma figura de interferência. Veja só. Agora ele vai bater as duas, ó, as duas em fase, ó, quando uma sobe, a outra sobe também, gerando essa figura de interferência. Então essa aqui, pessoal, é a nossa figura de interferência. Eu vou ter encontro de crista com crista, vale com vale e vou ter encontros também de crista com vale. Quando eu tiver esse encontro de crista com vale, pessoal, aqui, ó, essa imagem é perfeita, ó. Essa linha que você está vendo aqui, ó, é a linha nodal, tá vendo? É uma linha que você não vê onda, tá? Ela vira uma mancha. Aqui nós estamos tendo interferências destrutivas. É uma crista encontrando com um vale, elas se anulam, formando essa linha nula aqui, ó, essa franja, né? Essa mancha na água. Onde você tem ondulados, você tem nas regiões claras o encontro de duas cristas e nas regiões escuras o encontro de dois vales. Ó, duas cristas, dois vales, duas cristas, dois vales. E aí você tem, essa é a figura de interferência de duas ondas bidimensionais. Ó, essa mancha, linha nodal, e onde você tem a ondulação é linha ventral. Beleza? Bom, pessoal, conceitualmente é isso. Matematicamente, nós podemos relacionar as distâncias, tá certo? Para saber, através da distância, se nós estamos falando de uma interferência construtiva ou destrutiva. Lembrando que nós estamos falando de duas fontes em fase. Então nós temos aqui F1 e F2, como se fossem aquelas duas bolinhas lá do rapaz, tá certo? Vamos pegar esse ponto P aqui, ó. E vamos pegar também duas distâncias. A distância da fonte 1 até o ponto P e a distância da fonte 2 até o ponto P. Vamos pegar esse outro ponto aqui, ó, um ponto Q, tá? De queijo. Então tem a distância do ponto 1 até o ponto Q e a distância do ponto 2 até o ponto Q.
Se eu subtrair, pessoal, a distância 1 da distância 2, em qualquer um dos casos, se eu subtrair a distância 1 da distância 2, vai dar sempre um número vezes a metade do comprimento de onda, tá certo? Quem vai determinar se esse ponto é ventral ou nodal, ou seja, se esse ponto é uma interferência construtiva ou destrutiva, é esse n. Se esse n for par, se ele for um número par vezes a metade do comprimento, 2, 4, 6, aí eu tenho uma interferência construtiva, é um reforço. São duas cristas ou dois vales se encontrando. Mas se esse número n aqui der ímpar, essa interferência é destrutiva, é uma anulação. É um dos pontos daquela franja, né, daquela mancha que apareceu lá. Lembrando, pessoal, vou reforçar de novo, esse conceito de par e ímpar é para essas duas fontes em fase. Ou seja, quando uma sobe, a outra sobe, quando uma desce, a outra desce. Aí eu tenho essa expressão, se esse número for par, é construtiva, se esse número for ímpar, é destrutiva. Se as fontes estiverem em oposição de fase, ou seja, enquanto uma fonte sobe, a outra desce, oposição de fase, quando uma gera crista, a outra gera vale, aí é só inverter essa lógica do par e ímpar. Então, fontes em fase, n par construtivo, n ímpar destrutivo. Fontes em oposição de fase, esse conceito é oposto também. Tá joia? É bom memorizar a fase, né? E pensar que a oposição é o contrário. Tá bom? Vamos fazer um probleminha agora. Numa figura de interferência obtida com duas fontes iguais e em fase, disse que uma certa linha é a quarta linha nodal. Ó, isso é importante. Quarta linha nodal, ou seja, o quarto nó. Ambas as fontes emitem ondas de comprimento igual a 40 centímetros. Calcule a diferença entre os caminhos percorridos pelas ondas provenientes de ambas as fontes até atingirem a referida linha, tá bom? Bem, pessoal, eu sei que o comprimento de onda é 40 centímetros e eu quero a diferença entre os caminhos percorridos. O primeiro conceito que eu tenho que trazer é com relação à linha nodal. Se a linha é nodal, a interferência é destrutiva e esse número tem que ser ímpar. Se eu estou na quarta linha nodal, eu estou no quarto número ímpar. Qual é o quarto número ímpar? Eu tenho 1, primeiro número ímpar, depois vem o 3, é o segundo, depois vem o 5, é o terceiro, depois vem o 7. O 7 é o quarto número ímpar, então o 7 é o n da quarta linha nodal, tá certo? Entenderam? Então, tá aqui, ó, a diferença entre os caminhos, que é o que ele está perguntando, é n vezes lambda sobre 2. O n é 7, quarta linha nodal é o quarto número ímpar e o quarto número ímpar é 7, a partir do 1, tá? Então, lambda sobre 2, lambda é 40, 40 dividido por 2 vezes 7 dá 140 centímetros. Então, essa diferença entre os caminhos, que eu vou chamar aqui de ΔD, mas você podia continuar chamando D1 menos D2, vai dar 140 centímetros. Beleza? Então, tá aqui um probleminha resolvido para vocês. Essa é mais uma aula, né, sobre interferência. Sugiro assistir todas as outras nessa playlist que eu estou indicando aqui em cima. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal para ajudar e compartilha com o seu pessoal, beleza? Aquele abraço.